Olá, amigos do Music Áudio. Bem-vindos ao curso de Logic 9. Esse curso de Logic Pro 9, Music Áudio, engloba todos os processos necessários para você produzir a sua música, desde as configurações do seu software, a manipulação desses instrumentos, a gravação de instrumentos MIDI, de instrumentos virtuais, e sua edição também, além de utilizar aqui os comandos básicos para uma mixagem, tá? E os poderosos presets e loopings do Logic. Com esse curso, então, você estará apto a produzir sua música com competência e sabendo utilizar os principais recursos desse maravilhoso software. O Logic é um programa feito pela Apple, tá? A mesma empresa que criou os Macintoshes, e ele é feito exclusivamente para o sistema Apple. Ele foi comprado pela Apple em 2002, antes ele pertencia à empresa que foi sua criadora, a iMagic, né? Isso é uma tendência que está acontecendo recentemente, né? As empresas que criaram os softwares de gravação não tiveram dinheiro suficiente para manter os seus projetos e as grandes empresas fonográficas e de informática acabaram adquirindo esses softwares de produção. Foi o caso do SoundForge, por exemplo, pela Sony, foi o caso agora do software Cakewalk pela Holland e mais recentemente o Pro Tools, que foi comprado pela Avid. O Logic já era da Apple desde 2002 e com a Apple foram criadas as versões mais poderosas do software até então, que são as versões 8 e 9 do Logic Pro. O Logic foi criado em 1980, então é um software que praticamente acompanhou toda a vida dos computadores portáteis e desktops da Apple. Hoje em dia, os Macs mais populares são os iMacs e os MacBook Pros, né, que são realmente computadores muito poderosos e são computadores padronizados. Eles vêm de fábrica já com uma configuração estabelecida pela empresa. Então eles são muito fáceis de configurar, além de possuir uma combinação de hardware bem estável. Possui sempre entradas FireWire e USB para você conectar placas externas. Se você quer estudar o Logic, você pode fazer isso com qualquer Macintosh, ele já vem com as suas placas de som, mas se você quer realmente gravar instrumentos musicais, vozes, o mais aconselhável é que você tenha uma placa de som externa, tanto que pode ser tanto USB como pode ser FireWire. Hoje em dia você tem várias opções de USB e FireWire. O USB já está com versão 3.0, as placas mais recentes já devem estar aceitando esse tipo de protocolo, além dos FireWire, que tem também já em duas velocidades, e você tem que conferir também o tamanho dos plugs, tá? Mas tudo isso é muito tranquilo. E hoje em dia existem placas mais baratas que você pode adquirir com facilidade. São marcas como Presonus e M-Audio. Tá? Nem sempre você vai encontrar mão de obra para reparo nesses produtos, mas eles realmente estão bem mais acessíveis e a partir de 300, 500 reais você já consegue ter uma interface de áudio com gravação profissional em sua casa. É interessante também pensar, quando você vai comprar uma placa de som externa, quantas entradas você precisa gravar simultaneamente. Se você precisa de saídas de fone, se você já tem caixas pré-amplificadas, tudo isso deve ser pensado na hora da escolha de uma interface. Se ela já possui phantoms powers para microfones condensadores, se você vai utilizar uma mesa como auxílio, então tudo isso deve ser pensado com calma. Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui no Logic é configurar a sua placa de som. Aqui em áudio, dentro aqui de preferências, você tem a aba áudio, que é onde você define aqui em output device e input device, isso é placa de entrada e placa de saída, na verdade, output e placa de entrada. Então você tem aqui diversos drivers que o Logic identifica
para você escolher. Tá? Então aqui eu estou utilizando a ENV24, tanto para entrada como para saída. Tá? A maioria das placas utilizam o sistema Core Audio, tá? Apenas as placas do Pro Tools utilizam o sistema DAI aqui e o Logic tem suporte para esse tipo de driver. Aqui você também tem uma coisa bastante importante que é o buffer size, isso é, você tem como controlar a latência do seu software, que é como ele vai responder, é o tempo que ele demora para processar toda a informação e voltar com o som processado para você. Então o meu, no caso, ele está demorando 8 milissegundos. Isso significa que quando eu plugo minha guitarra direto ali na minha placa, eu demoro 8 milissegundos para já escutar ela com o driver, com o reverb, com os efeitos todos já processados pelo sistema. Tá? Então, se eu quiser um resultado mais eficiente, eu posso mudar aqui para 64 e já consigo 5 milissegundos. Tá? E aqui em 32, 3 milissegundos. Eu costumo deixar aqui em 128 como padrão. Dependendo da combinação do seu software, você pode obter resultados melhores aqui do que 8 milissegundos. Tá? E também resultados piores. Né? Se você está na hora da mixagem e você precisa de mais recurso, mais estabilidade do sistema, você pode aqui aumentar o buffer size, você vai perder um pouco a velocidade de resposta do seu sistema, mas você pode ter uma mixagem mais tranquila. Eu tenho aqui a opção de 16 bits, normalmente a gente grava mesmo em 24 bits, e essa opção Software Monitoring também deve estar acionada para que você possa ouvir os sons processados pelo Logic. Bom, as informações mais importantes são essas. Aqui em General, você também tem algumas opções do que o Logic vai fazer quando você abrir ele. Aí eu coloquei aqui do Nothing, não fazer nada, deixar que eu mesmo escolho o que fazer, mas normalmente ele vem configurado aqui para perguntar, para criar um projeto novo de um template. Às vezes também ele coloca abrir os projetos mais recentes. Tá? Então você tem opções aqui. Também opções de backup automático, se você vai querer quantas versões diferentes do projeto ele vai manter salvas. São muitos backups aqui que você pode ter, tá? Com versões diferentes do seu projeto. Cada modificação do seu projeto ele vai salvando uma nova versão. Tá? Nós temos outras opções aqui, mas essas outras opções elas vão ser trabalhadas depois que a gente vê a matéria referente ao que ele está mudando aqui nas preferências. Outra configuração importante é aqui também em Set. Então, é no Preference e Settings que você faz as principais modificações referentes ao sistema do Logic. Aqui em Settings, você pode escolher aqui em Áudio a qualidade da gravação. Tá? Então você tem aqui o Sample Rates. Sample Rate é a taxa de amostragem de conversão do áudio analógico para o áudio digital. Então, quando eu escolho aqui 44.100 kHz, significa que eu estou tirando 44.100 amostras desse áudio que está sendo convertido para áudio digital. Tá? Então, eu posso escolher uma qualidade de amostras muito maior aqui e ter um áudio muito mais próximo com relação aos pontos que constituem a curva do áudio digital. Porém, a qualidade de 44.100 é a qualidade do CD, que é praticamente a qualidade máxima com relação aos agudos que nosso ouvido pode escutar. Então, a gente não consegue, na verdade, diferenciar muito esses sample rates mais altos. Tá? Porém, você realmente grava sample rates mais altos. Alguns microfones pegam um pouquinho acima de 20.000, não são muitos. E, inclusive, as caixas de som também não tocam muito mais do que a frequência resultante dessa taxa de amostragem, que seria agudos de 22.000 Hz. Tá? Então, a dica que eu dou é escolha sempre 44 ou, na verdade, os múltiplos de 44 e depois, no final do processo, você vai ter que usar um bom conversor, um bom masterizador para converter a sua mídia para 44.100 kHz. Se você está trabalhando com vídeo, você pode usar aqui os múltiplos de 48. Tá? Que esse formato múltiplo de 48 ele vem do ADAT e ainda é utilizado nos dias de hoje
como o formato padrão das empresas de vídeo, né? Então, os vídeos, o programa como o Final Cut da Apple, que edita vídeo, ele trabalha com esse tipo de taxa de amostragem para áudio. Tem aqui algumas outras opções interessantes também, mas que serão analisadas em um outro momento. Em vídeo aqui você pode escolher a saída para um vídeo externo, né? Muito comum nas empresas de cinema, de dublagem, empresas de vídeo, né? Você trabalhar com televisores externos. Então ele tem essa opção aqui. Você tem aqui uma opção de trabalhar com uma afinação diferente, caso você pegue um áudio que esteja em outra afinação, ou músicos que afinem a guitarra meio tom abaixo, esse tipo de coisa. E você tem aqui opções de gravação, se ele vai ter aqui o count-in, que é aquela pré-contagem de metrônomo antes de começar a gravar, quantos compassos. Às vezes você quer gravar de longe e você precisa usar aqui vários compassos para dar tempo de você chegar no posicionamento. Então o Logic ele foi realmente pensado para o músico, né? Aqui opções de gravação MIDI, a gente vai tratar disso quando a gente falar de MIDI. Tem algumas opções de metrônomo aqui também, que a gente pode falar na nossa próxima aula, que é a aula sobre gravação. Bom, para finalizar, eu vou passar aqui uma visão geral do nosso software. Você tem aqui alguns botões que você pode adicionar, tá? Você pode customizar aqui o toolbar. Então você é que vai definir quais botões você utiliza mais, né? Eu não uso muito esses botões daqui, são os que vêm padrão. Você pode customizar à vontade. Você tem aqui o Inspector, com esse i aqui você ativa ele, e ele é uma amostra do canal que você tiver aqui selecionado. Vou criar um segundo canal rapidamente, a gente vai falar de canais mais tarde. E agora eu tenho aqui o áudio 1. Áudio 1, se eu clico no áudio 2, eu tenho o áudio 2 aqui. Posso baixar o volume do áudio 2, você vai observar que ele... Então eu tenho o Inspector, além do canal da mesa de som, que eu posso colocar efeitos, né? Eu também tenho aqui algumas opções extras aqui, como ícone, né? Eu posso escolher um ícone de violão aqui para o meu canal, tá? Tem algumas opções que a gente vai trabalhar. Por enquanto, a gente tem aqui o volume independente, que é a coisa que a gente mais pode precisar de mexer enquanto edita aqui as ondas sonoras. Eu tenho aqui um transporte, que tem controles de tocar, parar, ir para um determinado compasso, mudar o andamento da música, a fórmula de compasso. Aqui ele identifica se eu estou tocando notas MIDI, ele identifica acordes MIDI, e aqui uma medição do meu computador e do meu hard disk. Tem algumas opções aqui de metrônomo, de gravação em looping, tá? Nós iremos detalhar isso no futuro. Aqui do lado eu tenho aqui opções que aparecem quando a gente clica ali em cima, que é essa área lateral aqui, que além de ter essas 4 opções, eu também tenho aqui essas opções. Então eu tenho o média e o list. No média, eu tenho opções referentes a loopings, tenho opções referentes a presets. Por exemplo, digamos que no áudio 2 eu queira gravar uma voz. Então eu coloquei um preset aqui. Se eu começar a monitorar, aqui vocês vão ouvir a minha voz já com um preset aqui do Logic. Vou colocar um outro preset diferente. Já é um preset com um pouco de reverb. Vocês estão ouvindo o som dobrado, na verdade, porque vocês estão escutando o som direto do meu microfone e o som que o Logic está processando. Olá. Vou tirar aqui.
Além disso, eu tenho um navegador aqui, um browser, né, que eu posso procurar os meus arquivos, e um bin, que é onde o Logic organiza todos os arquivos que estão participando dessa sessão. Aqui no meio eu tenho a minha tela principal de edição de áudio. Então é aqui onde eu vou gravar, aqui é o meu sequenciador. É aqui onde eu vou gravar meus arquivos de áudio e vou sequenciar meus arquivos de MIDI, tá? Então é a minha tela de edição. Eu tenho aqui os zooms e a gente vai ver um pouco mais sobre isso na aula de edição. Bom, a primeira coisa que a gente faz antes de começar é vir aqui, criar um novo projeto. Não vou salvar esse, que era apenas demonstração. E ele aqui pergunta se você quer utilizar algum template. Você pode criar os seus próprios templates e você pode escolher um entre aqui os diversos templates. Isso aqui vai ser como o Logic já vai abrir para você, se ele já vai abrir já preparado para fazer música para cinema, para fazer uma masterização, tá? Para uma configuração de Pro Tools. Tá? Então tem várias opções aqui entre produzir, compor e explorar. Aqui todos eles têm um projeto vazio. Ele já te pergunta aqui como as opções de quando você cria um novo canal. Então, se você quer criar quantos canais, se eles são de áudio, se eles são instrumentos virtuais, se eles são MIDI externo, isso é, comunica com um teclado, tanto para receber informações, como para tocar o timbre desse teclado. Tá? Se ele vai ser mono, qual entrada da sua placa de som ele vai estar utilizando e qual saída ele vai estar utilizando. Tá? Eu espero que todos tenham configurado o seu sistema, que tudo esteja funcionando bem e que a gente possa começar, a partir de agora, a conhecer um novo mundo, que é o Logic Pro 9. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.